A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Então vamos ler a escritura que se encontra em Isaías, capítulo 14, e vamos ler os versículos de 12 até o versículo 15. Tá bem, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Vamos falar com o Senhor em uma palavra de oração. Amado Deus e querido Pai Celestial, estamos felizes outra vez podermos aqui te servir com nossas vidas e pedimos para que tu venha falar com cada um de nós, acrescentando as tuas bênçãos à leitura da tua palavra que acabamos de fazer. Abrimos agora os nossos corações para te receber e para que a unção do teu Santo Espírito, que nos ensina a ser que todas as coisas, possa estar agora conosco, iluminando os olhos dos nossos corações para entender essa parte da tua palavra, aquilo que tu nos permite compreender. Cremos que tu nos ajuda nessas coisas, e é por isso que pedimos encarecidamente para que tu fale com cada um de nós. E na esperança de que tu nos responde, nós te damos graça, no maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Pai querido. Muito obrigado. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Eu peguei aqui uma tradução de um aplicativo que eu tenho aqui, só para nós ganharmos tempo, né? Mas algumas traduções variam um pouco, alguns termos, né? Algumas palavras traduzem de uma forma diferente. Não há muita diferença aqui nesse texto de Isaías. Eu vejo que é um pouquinho mais de diferença conforme as outras traduções. Há variações em outras traduções com aquele outro texto de Ezequiel 28, que nós vamos ler daqui a pouco. Mas aqui, este ser, né, que caiu do céu, aqui ele é chamado de estrela da manhã, filho da alva. Lá no texto do Rei Tiago em inglês, está Lúcifer. Então, nas nossas Bíblias está traduzido por estrela da manhã. Então, na maioria dos sermões do irmão Brana, quando alguém traduz essa passagem, eu disse que foi poucas vezes que ele menciona, eu acredito que eles vão fazer uma tradução literal, talvez eles conservem Lúcifer, né? Mas é como está no Rei Tiago em inglês. Mas nas nossas traduções, eu não sei se é alguma em português que contém Lúcifer. Eu não sei se na versão do Rei Tiago para o português, eu não sei se tem a versão já do Antigo Testamento traduzida, eu não sei. E eu não sei como é que está lá, se eles deixaram o Lúcifer também traduzido por estrela da manhã. Então, eu preferi deixar esse texto aqui e o título dessa mensagem conforme essa tradução que nós temos, filho da alva. Então, é muito comum nas escrituras sagradas observar a comparação que é feito entre estrelas com anjos, porque na palavra hebraica, né, o significado hebraico da palavra anjo, lá, o hebraico é malak, quer dizer mensageiro. E nessa passagem aqui do livro de Isaías, o diabo, ele está sendo aqui apresentado para nós como uma estrela. Ele é chamado de estrela da manhã, mas ele é um anjo, é um mensageiro, né? O mensageiro tem uma mensagem. Então, essa estrela da alva, né, porque é chamada de estrela da manhã e dá mais especificações, dá mais detalhes, é chamada de estrela da alva. Isso aqui é uma referência, você deve saber, ao planeta Vênus, né, quando ele atinge aquele brilho extenso lá no céu, e isso ocorre, às vezes, pouco antes do pôr do sol e também ao amanhecer. Pouco antes do sol nascer, a estrela d'alva, ou a estrela da alva, ou seja, Júpiter, já está ali brilhando. A primeira vez que eu soube identificar isso foi quando eu era militar. Eu tirava serviço lá, né, de madrugada, né, de guarda, e às vezes o chefe do corpo da guarda lá era um general, era um sargento,
Tinha um sargento lá que era, como é que eu vou dizer, era meio astrônomo, né? Ele, às vezes ele levava lá um telescópio lá para ficar observando, estudava as estrelas, né? E se entreter, passar o tempo lá. Então eu aprendi algumas coisas, aprendi a identificar escorpião, né, algumas constelações. Então foi ele que me mostrou pela primeira vez, tá vendo aquela estrela lá? Aquilo ali não é uma estrela, não é um sol, aquilo ali é um planeta. Eu disse, como é que é? Sim, aquilo ali é chamada estrela d'alva, é Vênus. Então você vê que a estrela d'alva, o planeta Vênus, ele tem um brilho forte, intenso, porque ele está tanto mais perto do Sol, como também está próximo da Terra, de uma certa forma. Relativamente está próximo, em termos astronômicos, sim, está perto. Então, por isso que ele tem aquela luz forte, aquele brilho intenso. Então, em uma certa hora da manhã, você pode ver o Sol ali nascendo, e não muito distante, quase ali colado junto com ele ali, está a estrela d'alva, brilhando, mostrando a sua luz também, como que querendo competir com o Sol. Procure entender o paralelismo que a Bíblia faz aqui deste anjo, essa estrela que é chamada de estrela d'alva, comparada com o planeta Vênus. Por quê? Porque Vênus está sempre querendo brilhar como o Sol. Então, o nome pelo qual esse querubim, esse anjo querubim está sendo identificado é isso, é filho da alva, que a partir da Bíblia latina, eu creio que a versão Vulgata lá, já está lá Lúcifer. Então, a versão do Rei Tiago conserva a tradução feita para o latim. E esse Lúcifer vem de Luciferus, ou Luciferus, que quer dizer aquele que brilha. Por que ele é chamado de Lúcifer? Porque ele é um ser brilhoso. Os anjos, tanto de Deus como os de Satanás, são anjos de luz, ainda que eles vivem nas trevas. Mas são seres luminosos, são seres brilhantes. Lúcifer é chamado dessa forma. Então, esse termo aqui denota a origem dessa estrela da alva, que literalmente quer dizer isso, quer dizer luz, quer dizer luminoso, quer dizer brilhante. E lá em Apocalipse, você sabe que Satanás, ele é chamado de dragão, e ao mesmo tempo também ele foi comparado com aquela serpente que tentou casar lá no deserto, lá no Jardim do Éden. Apocalipse 12, verso 9, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Você sabe que foram 1/3 dos anjos, né? Então, olha só que interessante. Por que estou mencionando aqui essa escritura onde Satanás, o diabo, é chamado, comparado com a antiga serpente? Por que isso? Porque essa serpente, lá no hebraico, a palavra que é usada no hebraico para se traduzir como serpente é natosh. Parece que é mais ou menos isso, natosh. E a tradução dessa palavra natosh é tanto serpente como adivinha qual. Essa palavra que é traduzida por serpente também significa luminosa. É isso. Então, a serpente, segundo o hebraico, é um ser luminoso. Da mesma forma, da mesma maneira, como os anjos são estrelas, são seres luminosos, são seres brilhantes, como Lúcifer é um ser brilhante. Talvez seja por isso que lá no Targum de Jonatas, essa serpente lá, esse ser luminoso, que é assim que está no hebraico, é chamado também de anjo, que os anjos são estrelas, são seres luminosos, não é isso? Vou ler aqui para você o Targum Pseudo Jonatas, a tradução feita do hebraico para o aramaico. E a mulher viu Samael, o anjo da morte. É assim que a serpente é chamada lá. E ficou com medo. Ainda assim ela sabia que a árvore era boa para comer e que era remédio para a iluminação dos olhos e a árvore desejável por meio da qual se podia entender. E ela tomou do seu fruto e comeu. E ela deu ao seu marido com ela e ele comeu. E Adão conheceu Ava, é assim que é o nome de Eva no hebraico, sua mulher, que havia desejado o anjo, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Esse, eu já citei para você, já comentei para você, esse Targum de Jonatas, Pseudo Jonatas, é o mesmo Targum onde você extrai aqueles nomes dos magos do Egito, lá do faraó, lembra? Janes e Jambres, que Paulo menciona. Você não tem esses nomes na Bíblia, apenas Paulo menciona isso. Então, de onde é que ele tirou isso? Desse mesmo Targum Pseudo Jonatas. Então, cá para nós, você acha que Paulo também não conhecia essa passagem aqui?
onde diz que a mulher desejou o anjo. É bom explicar isso aqui, porque você pode, eu estou lendo isso aqui, e você está dizendo, irmão Diógenes, tem coisa que esse Targum está falando que não está na Bíblia, não é verdade? Exato, porque o Targum de Jonatas, todos os Targuns, né? Não é só de Jonatas, há vários Targuns, eles não eram exatamente uma tradução, eles não faziam uma tradução literal, eles tinham notas complementares explicativas. Sim, o Targum, além de ser uma tradução do texto hebraico, eles também possuíam notas explicativas para interpretar aquela passagem. Então, esse excesso, essas informações a mais que você encontra aqui no Targum, que você não encontra no texto hebraico, é porque essa é a característica do Targum. Eles faziam isso, os tradutores, né? Eles faziam isso para esclarecer os hebreus que já não falavam mais hebraico. Então, na sinagoga, tinha a leitura dos rolos do hebraico, mas também tinha um intérprete do aramaico. Se fazia uma leitura consuetudinária ao hebraico na versão aramaica, porque muitos não sabiam falar hebraico, falavam só aramaico. É claro que alguns se dedicavam e conseguiam falar o hebraico. Jesus com certeza falava hebraico, falava aramaico, falava grego, porque ele era galileu da Baixa Galileia. Então, é isso que você tem que entender. Essas informações extras adicionadas ao texto do Targum é porque não era uma simples tradução. Era um livro com notas explicativas acrescentadas. Não é o correto, não é o normal, né? Nós temos Bíblias assim, mas as explicações ou as interpretações são colocadas em notas de rodapé. Então, eles não colocavam notas de rodapé lá, eles inseriam no meio do texto. Um pouco complicado, não é verdade? Com certeza. Por isso que é uma tradução polêmica, na verdade, de se estudar. Por isso que muitos não aceitam o Targum. Mas, olha, tem muitas informações aqui que você entende isso aqui, que a palavra diz que um anjo estava seduzindo a mulher, né, na forma de uma serpente. Interessante. Certo. Então, veja, meus irmãos, interessante. A serpente, então, é um ser luminoso, é um ser brilhante, como são todos os anjos, né? Seres de Deus como os do diabo. Então, basta nós observarmos a natureza para nós entendermos por que Satanás foi comparado com o planeta Vênus. Por se colocar em foco juntamente com o Sol. A estrela d'alva, aquele planeta que brilha de manhã cedo e no final do dia, ele está competindo com o Sol. E a razão das escrituras citarem ou compararem Satanás com Vênus é porque é mais ou menos isso que realmente ele faz. Satanás tenta se equiparar a Deus, tenta mostrar que brilha tanto quanto Deus, que a sua glória é tão bonita, tão vicejante quanto a de Deus. Então, Satanás, ele é um imitador, ele quer fazer as mesmas coisas que Deus faz. Na verdade, ele quer ser superior, ele quer ser além de Deus, né? Então, ele tem uma luz, ele tem uma glória, como Vênus tem uma glória, mas vamos lá. Nós sabemos que Vênus não tem luz própria, não é uma estrela, é um planeta. O que a Vênus reflete para nós? A luz do Sol. Então, o que da mesma forma Satanás tem para oferecer, se não for uma coisa parecida com o que Deus tem? Então, toda a glória que esse ser tem, o que recebeu, veio de Deus. Deus lhe concedeu, porém perverteu tudo isto. Então, é isso. A comparação que a Bíblia faz de Satanás com Vênus é porque assim faz Vênus com o Sol, reflete a luz do Sol, reflete uma glória parecida com a do Sol, mas não é do próprio Vênus, é do Sol. Da mesma forma, tudo aquilo que Satanás expõe, essa glória, essa formosura, essa beleza que ele tinha, isso veio de Deus, não veio dele mesmo. Então o problema é que nós sabemos que nenhum planeta, né, possui luz em si mesmo, são apenas um reflexo da luz solar. É isso que esse planeta, esse Vênus faz, e é mais ou menos isso que Satanás tenta fazer. Ele tenta se equiparar ou se igualar a Deus, ao ponto de até superá-lo, com aquela glória que Deus lhe concedeu. Porém, ele corrompeu tudo isso, ele distorceu tudo aquilo que Deus lhe concedeu. Então, verdadeiramente o diabo, ele teve sim uma descensão meteórica, porque ele estava lá com Deus, a mamãe diz que ele era o braço direito de Deus, porque desde que ele desejou ser maior do que Deus, não é que ele queria ser igual, ele queria ser superior a Deus. Então, desde quando ele começou com isso, o seu ritmo de queda foi constante. E Isaías retrata esse acontecimento. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filho da alva,
Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. O Dr. Lucas, ele fez um relato lá no seu evangelho sobre como que Jesus mencionou a manifestação do diabo quando ele viu seus discípulos operando sinais, porque ele comissionou alguns andarem de 2 em 2 para visitar os seus lares e orarem pelos enfermos, e o diabo ficou muito irritado com isso. Lucas 10:18, e disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Então isso mostra que Satanás ainda tem acesso ao céu, porque existem vários céus, né? Vamos tratar disso daqui a pouco. Então Satanás ainda tem acesso aos céus. Porém, lá em Apocalipse 12, diz que um dia ele vai ser definitivamente precipitado junto com aquele 1/3 dos anjos que aceitaram as mentiras dele. Então Satanás vai ser precipitado aqui e durante o tempo da grande tribulação vai tentar agir de todas as formas, de todas as maneiras possíveis para tentar destruir Israel, um remanescente ali dos filhos de Deus. Então, por enquanto, ele tem acesso a esse céu. Mas aquele céu de Deus lá, ele não tem mais acesso, ele perdeu aquela posição. Então, vamos agora para uma outra escritura, que é de Ezequiel, onde ele também vai tratar um pouco desse ser, desse querubim, dessa estrela da manhã, desse filho da alva, usando também uma linguagem aqui metafórica, né? Porque é isso que esses 2 profetas aqui fizeram. Eles estão usando uma linguagem simbólica, metafórica. Ezequiel 28, versículos 13 a 17. E sempre, na medida que possível, vou pedir para que você aí mantenha essas 2 escrituras abertas aí. Tente fazer isso de alguma forma. Vamos alternar entre Isaías e Ezequiel. Agora, Ezequiel 28, a partir do versículo 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Ou seja, este anjo, este querubim, ele tem uma capa, ele tem uma cobertura. Como um sacerdote que tem um éfode, uma estola sacerdotal. Este ser é como se fosse um sacerdote. Não é interessante? Ele tem uma capa, ele tem várias pedras nessa capa. Aqui cita as pedras: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspis, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Só que ouro não é pedra, é um metal. Tudo bem, vamos tratar disso daqui a pouco. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir. Outras traduções, é aí que eu digo que varia, né? Outras traduções dizem o quê? Cobrir, guardar, proteger, né? E te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer. Ó querubim cobridor. É um cobridor, é um querubim protetor. Do meio das pedras afogueadas, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, né? Ele sabia que ele era belo, sabia que ele era bonito, só que isso subiu a sua cabeça. Elevou-se o teu coração por causa disso. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Olha só, ele tinha um resplendor. A Bíblia diz lá em Hebreus que Cristo foi o resplendor da glória de Deus. Você consegue entender isso? Este ser era muito parecido com o próprio Cristo. A unção que ele tinha era muito parecida. Ele tinha um resplendor parecido com o de Deus. Certo? Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Certo? Só até aqui tá bom. Só o versículo 17, eu creio que foi onde eu li aqui. Então veja, meus irmãos, desde o início da história da igreja, essas passagens aqui de Isaías e Ezequiel, elas são tradicionalmente interpretadas como um relato da queda de Satanás. Os primeiros pais da igreja interpretaram assim. Porém, lá nos dias da Reforma, a era do homem, né? A era da mente brilhante, iluminada, você tem ali um homem brilhante, uma mente brilhante chamado Calvino, dizendo, não, isso aqui não está falando do diabo, não. Não. Esquece esse negócio. Interessante, né? Porque de Lutero, que era um teólogo alemão, ali também começou a colocar em dúvida algumas coisas das escrituras. Na sua tradução que Lutero fez da Bíblia alemã, né,
ele criou um monte de explicações introdutórias na carta a Tiago, porque ele dizia que a mensagem de Tiago era contrária à mensagem da graça. Tiago era um legalista, como de fato ele era. Então ele tentou, nessa sua introdução, desvalorizar a carta de Tiago. Por Lutero, a carta de Tiago nem estaria na Bíblia. É interessante. Então esse espírito que já estava em Lutero ali, começou a ganhar forma e tomou conta, se disseminou entre todos os teólogos alemães. Foi por causa disso que dali, da Alemanha, surgiu depois o liberalismo. Schleiermacher e mais uns outros lá, Ritschl, Herneck, Bultmann, esses teólogos aí liberais que invalidam as escrituras, que negam o sobrenatural, negam o nascimento virginal de Jesus, negam a ressurreição de Jesus, negam os milagres, diz que Jesus não fez nenhum milagre, não curou ninguém, não libertou ninguém. Essa filosofia ou teologia liberal, que não tem nada a ver com o cristianismo, eles não são cristãos. Todos os teólogos liberais não são cristãos. De onde é que surgiu esse espírito? Surgiu ali, da Reforma, por incrível que pareça. Uma sementinha foi plantada ali, né? Citei Lutero, tem esse Calvino aqui, que não cria um monte de coisa. Eu já expliquei para você que ele não cria que aquela semente lá da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, ele não cria que aquilo ali era messiânico, era uma profecia messiânica. Então o Calvino não cria muita coisa da Bíblia. Então ele ridicularizava nesses textos, quando ele dizia, olha, como é que é isso aqui? Porque era de Satanás. Não, aqui é o rei de Tiro, a cidade de Tiro, não fiquem voando, não fiquem exagerando aí. Então a gente entende que as escrituras, elas tinham um propósito específico quando elas foram escritas, talvez fosse para falar de uma coisa que estava acontecendo ali, mas tinha um teor profético, e daí, por causa disso, essa linguagem metafórica aqui. Então, tanto como Isaías, como aqui esse texto que nós lemos aqui de Ezequiel, os profetas, eles usavam uma linguagem metafórica que, no caso aqui, lembram a narrativa do Jardim do Éden. Mas você tem aí hoje teólogos, acadêmicos, biblistas, alegando que não existe nenhuma relação aqui, nenhum paralelo com esse livro de Gênesis. Muitos alegam que aqui, no caso Ezequiel, teria apenas usado uma linguagem poética, adaptável e combinada, a fim de destacar a extensão da queda do rei daquela nação ali. Quando você vai pegar o seu contexto, você vê que está falando do rei de Tiro. Então eles dizem, não, está se referindo apenas de Tiro. E, consequentemente, da ascensão daquela própria cidade-estado. Mas no discurso profético hebraico, não é incomum nós vemos apresentações de acontecimentos humanos sendo representados por acontecimentos celestiais e vice-versa, que sejam análogos a acontecimentos terrenos. A Bíblia hebraica, ela tem disso. Ela pega situações celestiais e fazem disso um tipo do que acontece no mundo humano, ainda que de um modo limitado. Então, alguns intérpretes entendem que essas analogias aqui, elas foram feitas por causa de eventos similares que de fato teriam ocorrido. Ou seja, o rei de Tiro caiu por causa do seu orgulho, e da mesma maneira, isso foi um exemplo do que aconteceu com o diabo quando ele caiu lá no passado. Foi por mesmo motivo, foi por orgulho, foi por soberba, porque ele tentou ser semelhante a Deus. E por isso que você vai ver nas escrituras que Deus abomina a soberba, o orgulho, a arrogância, porque foi isso que levou o diabo a cair, a pecar. Tanto é que ele foi lançado para fora do monte de Deus. Então é por esse motivo que Deus, ele resiste aos soberbos. Não é apenas o diabo, porque ele foi soberbo. Qualquer um que for dar de diabo, querer se soberbecer, Deus vai resistir. É o que diz a Escritura lá, Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, humilhai-vos sob a potente mão de Deus, para que Deus mesmo, em tempo oportuno, vos exalte. Deus exalta os que se humilham, mas ele rebaixa aqueles que se exaltam, aqueles que tentam se sobressair dos demais. Foi o que Satanás tentou fazer. Ele tentou ser o líder de todos os anjos lá. Queria ser o maioral, queria ser o big boss man, queria ser o manda-chuva da coisa toda. Então, veja, a soberba, ela faz com que qualquer criatura sobressaia do seu senso crítico. E ela perde a sua consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então, antes de Lúcifer cair,
ele era um querubim ungido, e por direito de Deus, né? O braço direito de Deus, é isso? E ele era coigual com Deus, é assim que falava o irmão Brana. Tem várias mensagens que ele menciona, que nós já lemos em outros estudos aqui. Então tem muitas coisas aqui que nós já tratamos, eu não vou aqui repetir as mesmas coisas, então só quero repassar alguma coisa e trazer alguns elementos novos aqui. Mas alguns sermões que eu separei aqui para nós lermos, onde o irmão Brana comenta isso. No passado, antes da sua queda, Satanás era como uma estrela d'alva, como uma estrela da manhã, né? Lúcifer, um ser luminoso, uma estrela luminosa, que era um parceiro, digamos assim, era um co-obreiro com Deus, seu braço direito, um co-igual com Deus. O irmão Brana usava essas palavras. Por que co-igual? Porque você viu, ele tinha um resplendor, como Cristo tinha um resplendor de Deus. Satanás também tinha algo parecido. Só que ele queria ser mais, ele queria ser como Deus, né? Casamento e divórcio. Você sabia que Satanás foi coigual a Deus um dia? Ou seja, que ele teve um resplendor parecido com o de Deus? Você viu, eu li a escritura para você. Certamente que foi tudo, exceto o Criador. Ele foi tudo. Encontrava-se à destra de Deus, nos céus, o grande e proeminente querubim. O selo do Anticristo 55, você sabia que no céu, que o diabo era o braço direito de Deus no princípio? Aquela estrela da manhã, o filho da alva, que recebeu poder? Veja, aqui eu traduzi estrela da manhã, mas lá no texto original que o irmão Brana, em inglês, lá está Lúcifer, porque ele está citando o rei Tiago em inglês. Então é muito provável que a voz de Deus vai conservar Lúcifer. Eu já quis traduzir Lúcifer do inglês para estrela da manhã, porque é assim que está em nossas Bíblias. Eu só quis fazer aqui a conversão conforme as nossas traduções. Mas você está entendendo que essa estrela da manhã aqui é Lúcifer, é a mesma coisa, é um ser luminoso, né, que recebeu poder. E a razão pela qual ele trouxe o pecado ao mundo foi porque ele foi capaz de pegar algo que Deus havia criado e pervertê-lo de volta em algo maligno, o que deu início a todo esse problema no princípio. Então Deus, antes mesmo da fundação do mundo, quando viu o que Satanás fez, Deus sabia o que Satanás ia fazer, né? Em seu orgulho, foi para o norte, estabeleceu um reino e lutou contra Miguel e seus anjos. Vê? O braço direito do Deus Todo-Poderoso era a estrela da manhã, o filho da alva. Novamente, aqui no inglês ele diz Lúcifer. Eu conservei aqui estrela da manhã. No princípio, Deus concedeu-lhe quase cooperadores. Ele era um cooperador, em parte igual a ele. Veja, ele era parcialmente igual, parecido com Deus. Tinha um resplendor, tinha uma glória parecida. Por isso que é comparado com aquele planeta Vênus, quando você vê de manhã cedo, né, aquela luz brilhante daquele planeta. Por que isso aqui? Porque é isso que Satanás era. Ele tinha uma glória resplandecente muito parecida, ele era, né, em parte igual a Deus. Certo? Ele possuía também uma unção parecida com a do Espírito Santo. Satanás só não podia criar. Deus é o único criador, mas Satanás pegou algo que Deus criou e o perverteu de volta para outra coisa, o mal. Mais um sermão aqui, rapidinho. A aliança de Deus com Abraão e sua descendência, 56. Eu não creio que Satanás seja um criador. Eu creio que Satanás é um perversor, mas não um criador, porque Deus é o único que pode criar. E no princípio, quando ele se tornou um coparceiro de Deus, o filho da alva, e assim por diante, quando ele andou para cima e para baixo no enxofre ardente. Tem enxofre no céu? Claro que não. Então o irmão Brana tropeçou aqui em palavras? Não. É que o diabo estava lá no céu, mas ele também andava na terra. É disso que vamos tratar aqui hoje. A rebeldia, olha só, é interessante isso aqui. A rebeldia, Satanás trouxe o pecado, mas não trouxe no céu. Não foi lá exatamente que Satanás pecou. Ele pecou aqui na terra. Ele transitava nesses dois reinos. Então ele tinha um trono aqui na terra, né, no monte do Senhor. Então, por causa do que ele fez aqui nessa dimensão, ele perdeu sua posição lá. Então, de uma certa forma, sim, ele caiu. Ele desceu daquela posição que estava lá no céu. Mas o pecado não foi exatamente no céu, porque não pode haver pecado no céu. Então, ele pecou aqui na terra, foi alguma coisa que ele fez aqui. Mas o que ele tentou fazer aqui, ele tentou fazer um reino paralelo com o reino celestial, do qual ele também tinha acesso. Foi uma coisa louca, certo? Filho da alva, para lá, para cima, para baixo, no enxofre ardente e assim por diante, por quando Satanás perverteu o bem em mal, certo? Veja que a escritura lá de Ezequiel 28 compara esse querubim com Daniel. Você sabe que Daniel foi um dos homens mais sábios que já existiram na face da terra, porém,
a Bíblia relata que a sabedoria do diabo, deste querubim, dessa estrela da manhã, o Lúcifer, estrela da alva, excedia a sabedoria do profeta Daniel. Ezequiel 28, verso 3. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Parece não existir um consenso sobre quem seria aqui esse Daniel. Isso vai variar de uma tradução para outra conforme a interpretação. Já expliquei para você em outras ocasiões que não existe tradução de Bíblia sem interpretação. Os tradutores, antes de traduzir, eles têm que interpretar o texto. Então alguns, a grande maioria traduz ali Daniel da forma como você vê aqui, Daniel. Mas eles dizem que lá no texto original não está escrito exatamente o nome como é do profeta Daniel. Está um outro nome lá está Danil. Mas alguns dizem, está se referindo a Daniel. Mas por que escreveu Danil? Aí não se sabe por quê. Né? Se foi um erro, não se sabe agora o que aconteceu. Mas não está lá Daniel exatamente, como deveria estar no hebraico. Nem sei como se pronuncia lá em hebraico. Mas o correto lá não é Daniel, está outra coisa lá, está Danil, mais ou menos isso. Aí eles tentam descobrir, está falando Daniel mesmo, do profeta Daniel? Então alguns dizem, não está falando Daniel. Esse Danil é outra coisa, é um outro personagem. Então quem é esse Danil? Aí eles tentam fazer as suas procuras, né? Então existe uma epopeia ugarítica, ou seja, existem livros de culturas míticas dos povos dali da Mesopotâmia, que entre eles há um personagem chamado Danil, ou Daniel, que era uma espécie de um rei. Esse rei ficava embaixo de uma árvore e ali ele recebia o povo e ouvia as suas causas, seus lamentos e procurava fazer a justiça. Então era um rei que tentava ser justo para todas as pessoas, principalmente os pobres, os órfãos e as viúvas. Então há alguns intérpretes que dizem, olha, Ezequiel parece estar se referindo a esse Danil aqui, esse rei lá, pagão, que eu nem sei se era um rei que existiu de verdade ou apenas faz parte de uma lenda folclórica lá, da mitologia mesopotâmica. Mas há outros que dizem, não, está se referindo sim ao profeta Daniel. O fato é que quando Ezequiel escreveu esse livro, naquele exato momento ali, Daniel já estava ali trabalhando na corte da Babilônia. Então naquela época Daniel provavelmente já estava na Babilônia, já fazia uns 15 anos, e estaria com aproximadamente uns 30 anos, dizem. Alguns dizem que Daniel, com 30 anos ali, de mais de uma década já trabalhando, mostrou a sua sabedoria, o seu sucesso precoce. Então eles dizem, olha, dá sim para acreditar que Ezequiel estivesse referindo ali a Daniel. Ainda que Daniel só tivesse uns 30 e poucos anos ali de idade, mas ele já estava há 10 anos ali na corte, e pelos esses 10 anos, parece uma década que ele trabalhou, ele mostrou uma grande sabedoria. Então eles dizem, olha, ainda que Daniel tenha mostrado para nós ser um grande administrador ali do reino da Babilônia, porra, deixa eu dizer para você uma coisa, Satanás, esse querubim, essa estrela d'alva, é muito mais sábio que Daniel. Mas veja, esse tipo de sabedoria que o profeta Ezequiel aqui menciona, que aquilata ou compara, não se refere à sabedoria do alto, sabedoria celestial, é a sabedoria terrena. Então, em termos de sabedoria humana ou terrena, ninguém ganha do diabo. É isso que a Escritura está dizendo. Não interessa se é Daniel o profeta, eu creio que é, alguns dizem que é, eu vou concordar. Alguns dizem, não, é o outro Danil lá, aquele rei lá que era muito sábio, embora, na verdade, ele não era conhecido por sua sabedoria. Aí que está o problema, por isso que é divergência. Por que Ezequiel iria comparar Satanás com aquele Danil lá, da epopeia ugarítica, se não é mencionada a sabedoria dele, apenas mencionada a sua justiça? Mas tanto faz, não importa, essa sabedoria que esse ser tem, não é uma sabedoria celestial. Ele é um ser muito esperto, muito inteligente, mas é uma inteligência comparada com a nossa. Nós, homens, temos uma inteligência, embora está limitada por causa do pecado. Nós nos dizemos, não, é o outro Danil lá, aquele rei lá que era muito sábio, embora, na verdade, ele não era conhecido por sua sabedoria. Aí que está o problema, por isso que é divergência. Por que Ezequiel iria comparar Satanás com aquele Danil lá, da epopeia ugarítica, se não é mencionada a sabedoria dele, apenas mencionada a sua justiça? Mas tanto faz, não importa, essa sabedoria que esse ser tem, não é uma sabedoria celestial. Ele é um ser muito esperto, muito inteligente, mas é uma inteligência comparada com a nossa.
Nós, homens, temos uma inteligência, embora está limitada por causa do pecado. Nós usamos o que nem 10% do nosso cérebro, né? Então vamos supor que esse querubim usa o 100%, né? Se nós usássemos também o nosso 100%, quem sabe nós nos igualaríamos a esse ser. Mas nós não conseguimos. Então, por conta disso, esse ser consegue usar mais. Vou usar esses termos aqui para você entender o que a Escritura está dizendo. Mas é isso, esse é um ser sábio, né? Tenta você ser mais sábio que o diabo, você não vai conseguir. Só tem uma coisa que supera a sabedoria do diabo, que é a sabedoria divina. Então, para que você vença o diabo, não tente fazer isso com a tua própria sabedoria humana. Eu vou estudar, eu vou fazer teologia, eu vou vencer, eu vou destronar o diabo. Não, você não vai conseguir. O diabo é mais esperto que todos os teólogos do mundo, né? Na verdade, ele é inspirador de muitos teólogos, como eu acabei de mencionar agora, a teologia liberal, né? Que parece que historicamente já acabou. Tudo bem, mas há resquícios, deixou uma escola aí, deixou uma boa herança aí. Você tem muitas igrejas liberais por conta dessa teologia liberal. Quem é que criou esse negócio? Satanás, mais esperto de todos. Então não tente vencer o diabo com alguma sabedoria, porque em termos de sabedoria humana, ninguém ganha do diabo. Então só uma forma de você vencer Satanás é com a sabedoria que vem do alto. Essa o diabo não tem. A sabedoria que vem de Deus. Certo? Então Ezequiel, ele relata que essa sabedoria, ela foi ocasião dessa tão elevada altivez do coração que estava ali nesse querubim. E a sabedoria é de grande vaidade também para o homem, mas isso pode fazê-lo ele se perder, como fez o diabo se perder, né? Porque muitos se deixam levar pela sua sabedoria. Tem pessoas que são inteligentes, tem pessoas que são espertas, é verdade. Mas isso, vamos usar um português claro aqui, sobe a cabeça de alguns, né? Foi o que aconteceu com esse querubim, subiu a cabeça dele também. Então, tamanha que era essa sabedoria, essa formosura desse querubim, que isso subiu sua cabeça, elevou seu coração, e assim acabou sendo levado pelo orgulho. A Bíblia, ela é enfática em afirmar que Deus, ele se coloca como opositor de todos aqueles que se apresentam como arrogantes, como orgulhosos, para combatê-los. Citei algumas escrituras aqui para nós lermos rapidamente. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Sempre quando você lê essas escrituras, sempre lembre-se do que aconteceu com a serpente, ou o que aconteceu com o querubim. Ele era soberbo. O que aconteceu com ele? Trouxe ruína. Provérbios 29, verso 23. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. 1 Pedro 5,5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a escritura lá de Marcos 7, por que não citá-la, né? Versos 20 a 22. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. É isso que eu estou dizendo. Vai tentar vencer o diabo com sabedoria humana, né? O que sai do homem vai contaminar você. Jesus disse, do coração do homem só saem coisas que contaminam ele, que são os maus pensamentos, são os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Paulo, ele recomenda ao homem não ambicionar coisas altas, coisas elevadas. Romanos 12, verso 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então essas coisas aqui relacionadas ao alto também podem se referir a celestiais, embora esteja aqui na dispensação de Deus, de conceder ao homem algumas coisas do celeste, né? Mas a palavra diz, não busque por isso, Deus vai te conceder aquilo que você precisa. Então não deixe que nada te faça se ensoberbecer. Paulo diz que ele venceu o orgulho dele com as suas fraquezas, né? 2 Coríntios 11, 30. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Amém. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está enfatizando que mesmo fraco, ainda assim, Deus o tem erguido para realizar grandes coisas em seu nome. Certo?
Vamos para aquela passagem aqui que fala que ele estava no Éden. Sim, estavas no Éden, jardim de Deus. Então, como eu já disse para você, hoje você tem aí vários intérpretes que negam que esse texto aqui esteja se referindo à queda de Lúcifer. Mas quando nós lemos que este querubim aqui estava no Éden, não tem como você dar uma outra interpretação. Não é apenas uma linguagem metafórica para se referir àquele rei de Tiro. Não. Está se referindo a uma coisa que aconteceu no passado também. Então nós sabemos que, eu sei, é uma metáfora, sim, mas é uma figura de linguagem que não podemos negar a interpretação geral, comum, de que se trata, sim, aqui da queda de Lúcifer. Então esse ser aqui de grande sabedoria, de grande formosura, de grande beleza, porque ele tinha um resplendor, né, como um querubim. O termo querubim, ele é derivado da palavra hebraica queruvim, do substantivo queruf, que significa guardar, ou cobrir, ou proteger. Por isso que ele é chamado de querubim protetor, não é isso? A palavra querubim quer dizer isso. Vem de queruf. Querubim, ele aparece mais de 90 vezes no Antigo Testamento. É uma referência à adoração incessante diante da face de Deus. É isso que os querubins fazem, eles adoram a Deus. Eu não sei se são todos assim, porque eu não tenho como saber essas coisas, né? Porque estamos tratando um outro nível, numa outra dimensão. Mas a grande maioria dos querubins, eles eram retratados com figuras híbridas, metade humana, metade animal. Não se esqueça que aqueles seres lá de Apocalipse, com face de águia, de boi, não é isso? O que mais? Homem, né? Águia. Qual que eu estou escapando aqui? Águia, boi, leão, o rosto de homem. São querubins. E tem asas, como de um pássaro. Então, esses seres são seres híbridos. E cada um tem várias formas diferentes. Então, não existe uma forma específica para todos. Há uma variação multiforme, né? São várias, eu quero crer que há várias classes de querubins, mas todos eles têm essa posição de adorar, de proteger algo. Então o termo querubim significa também isso, significa anjo poderoso ou de grande inteligência. Eles são seres inteligentes, uma inteligência superior à nossa, mas ainda assim, embora sejam seres celestiais, não é aquela sabedoria divina celestial, não. Qualquer outra coisa que eles têm vai ser porque Deus lhe comunicar. Porque muitos anjos traziam uma mensagem, né, e isso os tornava sábios por causa da mensagem em si, não por causa deles. Então a sabedoria não era deles, era de Deus. Quando Deus revelava algo, né, em Apocalipse, Cristo recebeu algo de Deus e ele comunicou a João através do seu anjo. Então, aquela sabedoria toda do anjo? Não era. Era de Cristo. Que Cristo lhe contou aquilo que ele ouviu de seu Deus e Pai. É o que está lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Lê direitinho lá. Por isso que você tem lá no Apocalipse, uma hora é Deus falando, outra hora é o Filho falando, outra hora é o anjo falando. Outras horas o anjo fala por si mesmo, outra hora ele fala pelo Filho, ou o Filho fala pelo anjo, outras horas o anjo fala pelo próprio Deus, porque é Deus no anjo falando. Então isso cria embanana a cabeça de muita gente, sim. Embanana dualistas, arianos, trinitários, engana muita gente com aquelas linguagens. Você tem que ter muita sabedoria do alto para você entender aquelas várias figuras ali. Mas é isso, esta figura, esse título de querubim quer dizer isso, quer dizer que ele é um anjo poderoso. Todos os querubins, eu creio que são assim, eram seres de grande inteligência. E essa palavra querubim ainda vem de uma outra raiz acadiana, que é carubo, que quer dizer grande em força e inteligência. E isso, mais uma vez, nos remete àquela serpente do Éden, porque lembra que a Escritura diz que ela também era esperta, inteligente? Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as limárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E lá no Targum Pseudo Jonatas, você vê que é um anjo, como se fosse um anjo. Um ser luminoso. A palavra serpente quer dizer isso, é um ser luminoso. Ela tem uma luz, ela tem um brilho. Era um ser brilhante e um ser muito inteligente, como os querubins. Mas veja, mais uma vez é bom nós frisarmos aqui que essa sabedoria desses dois seres, tanto a estrela d'alva como essa serpente aqui, não é uma sabedoria celestial. É uma sabedoria natural.
mas que excede a nós. Então, muito mais elevada do que a sabedoria do homem, ainda assim, não foi suficiente para eles mesmos se confundirem, porque essa sabedoria os enganou, os levou ao engano. Então, como eu disse, somente alguém com uma sabedoria divina, vinda de Deus, é que se poderia suplantar a essa sabedoria deles. Mas é o que a Escritura diz. Então, quando a Escritura diz que eles são querubim, ou que esse ser é um querubim, quer dizer isso, você tem sabedoria, você é um ser que gosta de uma grande sabedoria. Por isso que várias vezes aqui, 4 vezes estou vendo aqui, a palavra sabedoria mencionada. Ezequiel 28, versos 5, versos 7, versos 12 e versos 17. Quero ler esses versículos aqui. Pela extensão da tua sabedoria, que ele é um querubim. Então ele é um anjo poderoso e sábio. No teu comércio aumentaste as tuas riquezas e eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão teu resplendor. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ou seja, trocando em miúdos, né? A tua formosura, a tua beleza, a tua luminosidade subiu a tua cabeça. Você quis ser mais do que você era. Você quis ser mais além daquilo que eu fiz de você. Você arruinou tudo que eu te dei. Você jogou tudo no lixo, você jogou tudo fora. Não é apenas o diabo que faz isso, os filhos dele também fazem a mesma coisa que o seu pai. Outra questão aqui que vamos analisar, né? Exaltarei o meu trono. Vamos tratar um pouco sobre isto? Exaltarei o meu trono. Na verdade, muitos pensam que a intenção desse anjo querubim, dessa estrela da manhã, estrela d'alva, a intenção dele foi de tomar o trono de Deus. E não é verdade, não é isso. Eu vou destronar Deus, vou sentar no trono dele. Não era isso que Satanás quis fazer, Lúcifer. Ele não quis assumir o trono de Deus. Ele já tinha o seu trono. Parece que foi Deus que criou esse trono para ele. Deus lhe deu um trono. Mas o que acontece é que Satanás queria elevar o seu trono e queria ser maior que o de Deus. Ele queria ter um império maior que de Deus, que ali era representado por aquele grande arcanjo, Miguel, né? Quer dizer, no hebraico quer dizer quem é como Deus, ninguém é como Deus, né? Então Miguel a todo tempo afrontava e confrontava essa estrela, né? Essa estrela da alva, porque ela queria ser como Deus. Mas ali estava sempre, né, Miguel para jogar um balde de água fria lá nessa estrela d'alva. Olha, Lúcifer, sinto muito, ninguém é como Deus. Você quer ser como ele? Ninguém é como ele. A razão de Miguel estar ali é sempre lembrar esse ser, esse querubim disso. Parece que este Miguel não é chamado de querubim, é um arcanjo, né? Arcanjo quer dizer chefe dos anjos. Então, por isso que este querubim também não devia gostar muito de Miguel. Porque aí era isso que esse querubim queria ser. Ele queria ser maior do que Deus, ele queria ser o chefe de todos os anjos. Ele queria ser maior que Miguel, que Umbanda disse que era um tipo de Cristo ali. Porque a unção de Miguel era a unção de Cristo naquele ser, naquele anjo. Que é o anjo que peleja as batalhas, as pelejas de Deus. Então o intuito deste querubim foi de colocar o próprio trono dele acima do trono de Deus. Então nós devemos refletir que é utilizado aqui inclusive o pronome possessivo meu, ou seja, de posse, o que significa dizer que ele tentou elevar este trono, que provavelmente talvez até tenha sido recebido, né, da parte de Deus, mas ele perverteu isto. Então a sua rebeldia não foi um momento impensado. Este querubim, ele arquitetou, ele planejou tudo. Só que ele não mediu todas as consequências. Ele não mediu todos os resultados. Porque ele se deixou ser levado pela sua inteligência. Ele é um ser muito esperto, muito inteligente. Mas sabe, ele não era mais esperto que Deus. Ele achou que podia ser, mas não era. Porque a sabedoria dele não era sabedoria divina, celestial. Deus lhe deu grande sabedoria, mas isso, sabe, né, tomou conta de si.
Então ele achou, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então Satanás foi um estrategista lá. Esse Lúcifer foi um estrategista. Tentou colocar os anjos de Deus contra o próprio Deus. Ele fez tudo isso lá, tanto no céu como na terra. Porque, como disse o Mombrana, ele estava lá e aqui. Então, na verdade, esse querubim, ele tramou tudo. Ele foi cirúrgico. Mas, veja, ele não teve êxito contra o Altíssimo, contra Deus. Então, esse anjo querubim, ele ocupava um lugar de destaque na corte celestial de Deus. E tamanho era essa sua lealdade e responsabilidade que ele ganhou de Deus, então, um trono. Ao que tudo indica, Deus concedeu a ele um trono. Mas ele não se contentou em ter apenas isso. Ele se elevou ao ponto de querer colocar o seu trono acima do trono de Deus. Não queria ter o trono de Deus, queria que o trono dele fosse mais bonito que o de Deus. Então, dura coisa é você entender o coração do orgulhoso. Quanto mais ele tem, mais ele quer ter. Não é verdade? Ele nunca fica satisfeito. Mombrana que sempre falava isso, né? Dê um pouco de poder para um ministro e veja o que acontece. Se ele for um ministro de Deus chamado por Deus, ele sempre vai se manter humilde. Mas se ele não for um chamado de Deus e você der um ministério para ele, isso vai subir a cabeça dele. Ele vai criar um sistema, uma organização para si. Eu acho que eu separei ontem uma mensagem dele onde ele comenta, eu quero ler. Eu acho que está lá para o final. Né? Então me ature aqui. Eu acho que vou querer ler tudo que está aqui, tá? Pode ser que alguma coisa até pule aqui para nós ganharmos tempo. Já temos 1 hora de transmissão aqui, mas me ature, me suporte, por favor, porque esses temas aqui são extremamente importantes. Eu acho necessário você se inteirar aqui de algumas coisinhas que eu anotei para você aqui me acompanhar. A outra parte aqui que nós vamos tratar, acima das estrelas dos céus. Vamos tratar um pouquinho sobre isso. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ok. O profeta Isaías, ele consegue ter uma visão aqui realmente fantástica. E tu dizes em teu coração. Sim, Isaías. Tu dizes em teu coração. Veja que esse querubim nem abria a boca para falar. Era uma coisa que ele mentalizava aqui dentro, na sua mente. Mas Deus, você acha que Deus não sabe o que você pensa? Você acha que Deus não sabe o que um anjo pensa? Esse anjo aqui, ele achou que era esperto. Eu não vou falar nada porque alguém pode ouvir. Não, então ele planejou apenas aqui dentro. Mas Deus, ele conhece o coração. Né? Tu dizia no teu coração. Então Deus falou, eu não vi você falar, eu vi o que estava na tua mente. E o que mais surpreende é saber que Deus viu isso antes mesmo de criar aquele ser. Deus já sabia o que estaria depois na mente daquele homem, ou daquele ser, melhor, daquele anjo. Né? Então isso aqui é para denotar que essa estrela da alva, ela queria esconder quais eram as suas verdadeiras intenções diante de Deus. Ele não quis contar para ninguém, mas ele mentalizava tudo isso aqui, mas Deus sabia de tudo. Deus sabia que este ser queria difamar do nome de Deus entre os outros seres celestiais, mas sem ser descoberto. Porém, nós sabemos, a Escritura nos mostra que nada foge aos olhos de Deus. Hebreus 4, 12 a 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ok. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Esse ser lá achava que podia só pensar no coração. Nada ficava encoberto diante de Deus. Então, meus irmãos, Deus já estava prevenido. Ele sabia que aquela estrela da alva faria antes mesmo de ter sido criada. A ele ouvi, de 56, uma palavra, um pensamento expresso. E quando Deus viu que seu cooperador, Satanás, que era o filho da alva, o havia enganado de tal forma, Mombrana aqui está falando não somente quando Satanás começou a fazer as suas luciferismos lá, não. Foi muito antes de ter sido criado. Deus já sabia o que ele ia fazer. Deus não foi pego de surpresa. Que ele lhe havia confiado grandes coisas, que ele havia pervertido o que Deus havia criado para fazer daquilo mal. Deus pensou tudo em sua mente. Ele já tinha tudo em mente. E então, quando ele a proferiu, tornou-se verdade. Tornou-se parte dele, nunca pode falhar. É ele é a palavra. Então, mais uma vez aqui, porque o texto que aqui estamos tentando debater é isto aqui, né? Subirei acima das estrelas dos céus. Então, o que são essas estrelas dos céus? Essa expressão estrelas, empregada aqui em Isaías, está voltada aos anjos de Deus.
que são comparados com estrelas, por serem criaturas luminosas. Eu espero que você já esteja entendendo. Os anjos eram sim. Né? Então, no Antigo Testamento, a palavra estrelas, ocasionalmente, ela se refere a anjos da corte celestial, como você vê lá em Jó 38, verso 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Né? A expressão aqui, filhos de Deus, vem lá do hebraico Benei Ha Elohim. Indiscutivelmente, todos entendem que se trata aqui de anjos, e não de seres humanos ou de corpos teofânicos, de filhos de Deus, que um dia habitariam aqui na terra, como às vezes Terma Urbana interpretava ou pensava, né? Não. Esses filhos de Deus aqui são anjos. Tá? Mas há uma discussão até mesmo entre os judeus no tocante àqueles filhos de Deus lá em Gênesis 6. Uma boa parte dos judeus entende que são esses Benei Ha Elohim, são anjos. Mas há alguns, entre judeus também há uma discussão de que aqueles filhos de Deus lá eram seres humanos, no caso, a descendência justa pela linhagem de Sete, porque adorava a Deus. Há judeus que pensam assim, mas há uma grande parcela de judeus que interpreta esses Benei Ha Elohim como sendo anjos mesmo. Tanto é que lá na tradução da Bíblia grega, né, a Septuaginta, o Septuaginta, lá diz que os anjos, né, traduziram lá Benei Ha Elohim não por filhos de Deus, traduziram por anjos. Mas ainda há uma divisão entre isso. E entre os próprios judeus há uma divisão. Então é um pouco polêmico, sim. Os primeiros pais, como é que eles interpretavam aqueles filhos de Deus de Gênesis 6? Todos eles interpretavam que eram anjos. Irineu interpretava que era anjo, o mestre dele, Justino, interpretava que era anjo. Só começou a haver uma mudança dessa explicação a partir do século 4, 5, mais ou menos. Sim, a partir de mais ou menos do século 4, 5, já teve alguns pais dizendo, não, isso aqui não são anjos. Mas os primeiros pais da igreja, todos eles diziam que eram anjos. Lá, Gênesis 6, tudo bem. Então, nos textos ugaríticos e mesopotâmicos, essa palavra aqui, estrelas, né, ela era usada para descrever divindades astrais. Então, o desejo do anjo querubim era de estabelecer o seu trono acima das estrelas dos céus. Ou seja, o que isso significa? Ele queria ser superior a todos os anjos. Ele queria estabelecer uma liderança, uma posição de liderança sobre todos os anjos de Deus também. Ele queria ser um líder sobre todos a fim de tê-los como seus súditos. Então ele queria saltar na hierarquia angelical e assumir autoridade sobre todos os anjos. Ok. Outra expressão aqui que queremos estudar rapidamente aqui. O monte da congregação. E eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Certo. Vamos lá. Acreditava-se que os deuses da mitologia cananeia viviam nos altos montes. E por conta disso é compreensível que o seu lugar de congregação também estivesse localizado em um lugar elevado. Os anjos se congregavam, se reuniam, ou os deuses, nas mitologias antigas, nos montes. Por isso que há muitos templos que eram erguidos nos montes, porque era lá que eles tinham contato com as divindades, porque era lá que elas gostavam de ficar, que é um lugar alto, né? Normal. Então, mas a fim de nós compreendermos aqui a linguagem metafórica que é utilizada aqui nesse texto, é provável que uma das intenções dessa estrela da alva era de assumir, então, o governo do monte da congregação. O que é isto? É possível que este monte aqui esteja se referindo ao lugar divino na terra. E a congregação, no caso, seria Israel. Então, isso implica na presunção da estrela d'alva em, além de estar acima de todos os anjos, também de querer assumir o reinado messiânico aqui na terra sobre todos os filhos de Adão, ou seja, ele também queria ter domínio sobre toda a raça humana. É isso aqui que, em termos proféticos e metafóricos, está sendo dito aqui nesta passagem. Foi por essa razão que Satanás, por meio daquele ser também muito esperto lá, aquela serpente, aquele ser luminoso, que o Targum chama de um anjo, né? Dá até um nome lá para ele, tentou aquele casal lá no Éden.
né? Disse, vocês serão como Deus. Né? Por que isso? Porque essa foi a pretensão que o querubim queria. Ele queria ser como Deus. Então ele viu o que aconteceu com ele. Então ele tentou fazer com aquele casal para ver se fazia o casal cair como ele caiu. Né? Como é que você quer fazer alguém cair? É só tentar fazer ele ser como Deus. Tem uma mensagem que eu preguei em Francisco Morato, o complexo de Deus. Eu tratei um pouco sobre isso naquele estudo. Então veja, na sequência aqui desse estudo, desse texto melhor, então isso reforça ainda mais essa interpretação aqui. As palavras que são usadas logo a seguir, né, da banda dos lados do norte, isso aqui ressalta o lugar onde o Messias dará início ao seu reino messiânico, aqui na terra. Você tem um exemplo disso no Salmo 48, verso 2. Ali você tem algo de messiânico aqui. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o Monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Quem é esse rei aqui? Jesus, o Filho de Deus. Então o Messias vai reinar nas bandas do lado do norte da cidade. Ele vai ser o conquistador. Então são linguagens metafóricas, eu sei. Então a gente não vai conseguir penetrar muito nisso aqui. A gente só está arranhando, essa aqui é a verdade, tá bom? Mas é mais ou menos isso. Então, o que a Escritura aqui está tentando nos mostrar é que Satanás tentou fazer aquilo que compete apenas a Cristo fazer. Porque ele é o grande rei, que vai reinar nas bandas do norte, como o grande conquistador. Né? Então, esse salmo aqui, ele conserva aquela mesma linguagem usada lá por Isaías, que nos dá a entender que ali estava se referindo a algo profético. Desde o princípio, o filho da alva queria a glória que pertence somente a Deus e ao seu ungido, tanto no céu, porque ele queria ser como Miguel, superior a Miguel, como aqui na terra. Senhores, queríamos ver a Jesus. 57. Deus não vive em glamour, Deus vive em humildade. O glamour vem de Satanás. Ele vive em humildade. Quando esteve aqui na terra, tornou-se o mais humilde entre os homens, o mais pobre entre os homens. Quem era aquele que queria glamour? Satanás. Ele queria que o seu reino fosse maior que o de Miguel, e então estabeleceu ao norte, tentou ofuscá-lo, filho da alva. Por que isso? Porque ele quis imitar aqui a Cristo, ao Messias. Porque ele que vai reinar nas bandas do norte. Ele que vai ser, como eu disse, o grande conquistador. E por que eu estou insistindo aqui em usar esse termo conquistador? Porque foi lá nas bandas do norte da cidade de Jerusalém que Cristo foi o grande conquistador. Por que estou dizendo isso? Porque Cristo, ele foi crucificado ao norte de Jerusalém. Você sabia disso? Eu tenho um mapa aqui, eu separei para mostrar para você. Não são coincidências, todas essas coisas fazem sentido, tá bom? Eu tenho aqui um mapa de todo o trajeto ministerial de Jesus, nos seus 3 anos de ministério, né? O ministério de Jesus, tá vendo? Ministério de Jesus. Aqui então tem um mapa mostrando por onde que Jesus andou em todos esses anos. Então tem toda a trajetória aqui, até em Tiro ele passou. O que foi fazer em Tiro, ninguém sabe, né? Tá aqui, ó, todos os trajetos de Jesus aqui, ó. Muito bonito esse mapa, mas eu quero que você dê atenção a essa parte aqui. Aqui está Jerusalém. Só que aqui tem uma escala maior de toda a cidade de Jerusalém. Deixa eu dobrar aqui para você entender. Tá? Aqui está toda Jerusalém, cercada aqui por muros. Aonde que Cristo aqui foi crucificado? No norte. Tá? Aqui tem o número 10 aqui. E a legenda diz, crucificação. João 10, 19, versos 17 e 18. Veja, na parte norte da cidade foi onde Cristo foi crucificado. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Na parte norte da cidade, Cristo foi crucificado. Ali, ele mostrou ser o grande conquistador. Será que o diabo sabia disso? E é por isso que a Escritura profeticamente diz, você que quis conquistar o norte. Porque quem foi o grande conquistador do norte? Quem foi? Foi Cristo. Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Aonde foi isso? Nas bandas do norte. Foi lá nas bandas do norte que Cristo foi o grande conquistador. E Isaías disse que Cristo, quando ele vencesse esses potestades, esses principados, o que ele faria com esses despojos, né? Ele iria compartilhar conosco, com a sua igreja, ele ia repartir com a igreja. Isaías 53, verso 12, por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo.
Quem são os poderosos? Nós somos a igreja. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Ok, maravilha. Você está entendendo? Ok, vamos seguir em frente aqui. Depois diz que este querubim, ele tem uma cobertura, assim, com várias pedras, coberturas de pedras. As pedras preciosas que faziam parte da cobertura do querubim ungido eram de um total de 9, se você quiser fazer as contas. A primeira que aparece ali é a sardônia, segunda topázio, terceiro diamante, quarto turquesa, quinto ônix, sexto jaspe, sétimo safira, 8 carbúnculo, 9 esmeralda. Lembrando que também é citado o ouro, lembra? Mas o ouro não é uma pedra, é um mineral. Mas o ouro é mencionado por quê, meus irmãos? Se não faz parte das pedras preciosas. É um metal precioso. O ouro, na Bíblia, assim também nos ensina Mambrana, ele é um símbolo da divindade, que é o que, sem dúvida, era o desejo do diabo. Ele queria ser como Deus. Por isso que ele, na sua capa, ele tinha também ouro. Tudo isso subiu a cabeça dele, coitado, né? Então, quando nós analisamos a quantidade de pedras que nós vemos aqui, que o total deveria ser de 12. Por que 12? Porque você tem escrituras que mostram o éfode, o peitoral do sacerdote, eram 12 pedras. E cada tribo parece que era representada por uma pedra, por um animal, por um ser. Então você tem lá as escrituras de Êxodo 39, versos 10 a 13. Anote aí para depois você conferir. Êxodo 39, versos 10 a 13. E Apocalipse, Apocalipse 21, versos 19 a 20. Ali você tem uma lista das pedras. E em todas elas você tem 12 pedras. Mas este querubim aqui só tem 9 pedras, melhor. Lhe faltam quantas, então? 3. Não é isso? Ele só tem 9. Estiveste no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, aí tem outras traduções que dizem que ao invés de sardônia deveria ser cornalina ou rubi. Topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira. Outras traduções dizem que deveria ser lápis lazuli, uma pedra com esse nome. Carbúnculo, esmeralda. Ok. Então, os nomes de alguma dessas pedras, elas vão variar conforme a tradução, porque é uma passagem um tanto problemática para os tradutores. Não é muito fácil eles traduzirem essas pedras aqui. Então, pode ser que na tua Bíblia, conforme a tua tradução, as pedras que eu te dei aqui, os nomes delas, não sejam igual a essas que estão aqui. Porque realmente é um texto de difícil tradução, interpretação talvez não tanto, mas de tradução em si é um pouco difícil. Por isso que varia um pouco de uma para outra. Mas é possível que simbolicamente essa escritura também possa nos fazer aqui um paralelo aos 9 dons espirituais que o Espírito Santo concede à igreja e que Satanás também tenta personificar. Pois se ele também quer ser o Senhor dos anjos de Deus e também da igreja, né? Ele então vai tentar personificar tudo, até os 9 dons espirituais. Tudo que o Espírito Santo faz na igreja, o diabo consegue fazer igual. Pode ser que essas 9 pedras seja para representar isso também. Essa sua parte, dessa sua personificação, de tentar imitar. Porque ele sabe que ele tem um resplendor, ele sabe que tem uma sabedoria, ele sabe que ele é formoso, que ele é belo. Então veja, como na lei mosaica o sumo sacerdote possuía um éfode, sim, com 12 pedras, esse querubim, por ser ungido, ele anseia atuar como um sacerdote também no lugar de Cristo, o ungido de Deus. Para que isso? Para governar sobre a sua igreja. Amém? Então, de qualquer maneira, meus irmãos, como eu disse, ao compararmos com as pedras daquelas escrituras de Êxodo e Apocalipse, você vê que são 12, mas esse ser aqui só tem 9. Então está faltando 3. Quais são as pedras que estão faltando para essa estrela d'alva? Está faltando aqui a ametista, está faltando a ágata e está faltando o jacinto. Essas 3 pedras você vai encontrar nessas listas que eu te passei aqui. E a ausência dessas 3 pedras pode simbolicamente querer nos dizer alguma coisa. Isso pode significar que há 3 coisas que também está faltando a este querubim ungido. Temos como ver isso? Sei lá.
Vamos lá, vamos passear um pouco aqui. A ametista, a pedra ametista, que eu disse que é uma que está faltando aqui, era para ele ter, mas ele não tem. Por que ele não tem? A palavra ametista, ela vem do termo ameticaim, que significa não se intoxicar. Um pouco estranho, né? Mas é isso que a palavra ametista quer dizer. Quer dizer que não se intoxica. Simplesmente isso. Pura e simplesmente isso. Literalmente isso. Então, como ele não tinha essa pedra, como essa estrela d'alva não tinha essa pedra ametista, isso quer dizer que ele era um ser intoxicado. No caso, em termos simbólicos, sim, consigo mesmo. A sua formosura ele intoxicou. A sua beleza, a sua sabedoria, a sua luminosidade, o seu grande poder. Isso lhe subiu a cabeça, como já estudamos. Então, ele se intoxicou com isso. Então, ele estava narcisicamente obcecado pelo poder e pela sua própria formosura. Nos tempos antigos, olha só que interessante, a informação que eu cataloguei aqui. Quando uma pessoa ficava intoxicada por uma bebida ou por alguma comida, o que se fazia? Eles pegavam uma pedra ametista e cozinhavam. E depois davam a água daquele cozido, cozinhava a pedra ametista e dava água para a pessoa. Se ela estava intoxicada, as propriedades minerais dessa pedra ametista, ela desintoxica. Então isso desintoxicava uma pessoa. Interessante, né? Cultura antiga, né? Dos antigos, né? Se fazia, não sei se se faz hoje, não sei como é que se faz. Eu creio que a ciência deve ter estudado os minerais, né? Dessa pedra e recriado laboratório para criar sais e outras coisas assim, né? Mas é isso que se fazia no tempo passado. Nos antigos é isso, pegava uma pedra ametista, né? Então é isso, essa pedra desintoxica. Então, este ser não tinha essa pedra. Então era isso que ele era. Ele estava intoxicado, ele estava obcecado consigo mesmo, com a sua própria grandeza, né? A outra palavra que pedra, desculpe, não é palavra. A outra pedra que faltava para esse ser era ágata. E a tradução, o significado dessa palavra ágata, sabe qual é? Bondoso, bondade, que também vem da raiz do mesmo termo para a palavra amor. Coincidência ou não, meus irmãos, não era só essa pedra ágata que faltava a este querubim. Lhe faltava ágata, literal, lhe faltava bondade, lhe faltava amor a este querubim. Não sei se dá para dizer que ele perdeu, né? Não sei se alguma vez ele teve bondade, se alguma vez teve amor, mas o fato é que, se ele alguma vez ele teve, ele perdeu isto. Ele não tem. Certo? Ele não tem ametista, ele não tem a ágata, e ele também não tem jacinto. A palavra jacinto vem lá do grego iquintos, que significa ai de mim. É isso mesmo. Essa palavra jacinto quer dizer, no seu original, quer dizer ai de mim. E lembre-se que esse é o mesmo termo que foi empregado por Isaías para demonstrar o seu temor diante da sala do trono de Deus, quando ele se deparou lá, nos céus de Deus. Ai de mim, não foi isso que ele disse? Isaías 6, verso 5. Então disse eu, ai de mim, pois eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então veja, o que isso significa? Isaías teve temor, certo? Ele teve reverência diante de Deus, diante da sua santidade. Então, o que o diabo fez? Ele agiu totalmente contrário a isso. Ele não teve nenhum temor, não teve nenhuma reverência de querer ser superior a Deus. Ele não temeu nada disso. Ele realmente desejou exaltar o seu trono acima do monte de Deus, da congregação, e além disso, ele desejou também ser semelhante ao Altíssimo, sem se preocupar, sem medir as consequências, sem se preocupar com o que isso pudesse lhe causar. E é interessante que os filhos dele também atuam dessa maneira. Eles fazem coisas e tomam atitudes sem medir os resultados e as consequências disso. Os filhos do diabo muitas vezes atuam dessa mesma forma. Acho que pode ensinar qualquer besteira aí, né? E não mede as consequências. São como o seu pai, né? Porque são irreverentes, como isso que o querubim, a estrela d'alva era. Ele era irreverente. A ausência dessa pedra que jacinto, o ai de mim, esse querubim não tinha esse negócio que os profetas de Deus têm, que os filhos de Deus têm. Todos nós temos esse ai de mim, porque nós temos consciência do que nós somos, sabemos que somos pecadores, sabemos que somos irremediavelmente corruptos, mas o diabo não sabe disso. Ele não tem esse negócio, ele não tem esse jacinto, ele não tem esse ai de mim, ele é um irreverente. Então sua irreverência foi tamanha
porque ele chegou ao ponto de tentar ao próprio Filho de Deus lá no deserto, exigindo que Cristo adorasse. Olha só. Então, é a ausência da pedra que ilustra isso, certo? É alguma coisa que eu tento extrair aqui da linguagem simbólica que essas escrituras nos trazem. Vamos adiante aqui. No Monte Santo de Deus, Ezequiel 28, verso 14. No monte de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Certo. O Monte Santo de Deus aqui é mais uma outra linguagem metafórica, provavelmente relacionada aqui ao céu, o lugar de habitação de Deus. É no céu. A Bíblia relata que este querubim ungido, ele foi estabelecido no monte de Deus, mas no momento em que arquitetou a sua tomada ao trono de Deus, ou querer superar o trono de Deus, na verdade, ele não estava lá, e sim numa espécie de reino mineral, porque ele estava sobre pedras afogueadas, pedras de fogo, literal, né? Então seriam pedras afogueadas aqui na terra. Então Ezequiel 28:14 é uma prova, pode ser para nós uma prova, de que a rebelião não começou exatamente no céu. Você está entendendo? Ele foi precipitado sim do céu, mas a rebelião não começou lá. Ele tinha um trono neste Monte Santo de Deus, em meio às pedras afogueadas, e ali tentou fazer com que o seu trono, o seu reino, porque ele tentou construir um reino para si. Ele tentou fazer tudo isso ser superior ao reino de Deus. Então, o céu, meus irmãos, ele é um lugar onde o pecado não faz parte. Não pode haver pecado nos céus. O pecado não entrou nos céus. O diabo não chegou lá no céu com pecado. Ele pecou aqui na dimensão terrena. E daqui ele tentou superar a Deus lá nos céus. E por isso, aquela parte que ele tinha com Deus lá no céu, ele perdeu. E nisso que você entende que ele decaiu. Mas o pecado dele não foi literalmente lá no céu. Exceto pelo fato de que ele conseguiu rebelar-se e rebelar alguns anjos junto com ele. Mas lá no céu não pode haver pecado. Tanto é que para você estar lá no céu, você tem que ter um corpo transformado. Né? Não é muito correto você dizer, no passado teve pecado, mas agora não pode ter mais. Então, não. O céu já está nas dimensões da eternidade. Não tem negócio de passado, presente e futuro. Lá é tudo um tempo só. Nem sei se eu estou me pronunciando corretamente. No passado houve lá um pecado, agora não pode haver. Não, nunca houve lá. Porque lá é eternidade. Então não houve um pecado lá. O pecado não foi exatamente no céu. Tá? Então nada de pecado pode entrar lá. Por isso que para você entrar lá, você tem que ser transformado. 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Somente um ser transformado, incorruptível, é que pode entrar no céu. Incorruptível. O livro da vida do Cordeiro de 56. Agora, um pequeno erro e você está perdido. Qualquer oscilação e você está acabado. Porque nada pode entrar naqueles lugares a não ser o perfeito. Deus colocou Satanás lá em cima, uma vez, como anjo, qual era o filho da alva. Ele tomou as boas coisas de Deus e as perverteu em más. Deus está seguro que nada entrará lá que alguma vez faça isso de novo, está vendo? Ele usou esse termo como se alguma vez isso foi feito lá. Não é exatamente isso. Dá a entender que não seria exatamente isso. Você está entendendo? Não é que houve pecado lá no céu. Mas é verdade que esse ser celestial pecou. Isso é verdade. Então, vamos lá. Vamos tratar um pouquinho sobre os céus aqui. Os judeus, aí você vai um pouco para o judaísmo, para a maneira como eles interpretam as escrituras, sim. Os judeus, eles acreditavam em 7 céus. É isso mesmo. Já desde o início da era cristã primitiva, você vê os pais falando de pelo menos 3 céus somente. 3 céus. Os termos que se usa aqui para esses 3 céus são aurâneos, mesorâneos e eporâneos. Que é isso, irmão Jorge? Em que mensagem o irmão tirou isso? Não, eu estou falando aqui da cultura judaica. Não se esqueça que quem escreveu a Bíblia eram judeus. Então, por mais que eles não tenham mencionado isso em nenhum livro, epístola ou evangelho, é bom você se contextualizar com os costumes e hábitos e entendimento dos judeus.
E eles tinham esse entendimento aqui. Eles dividiam os céus em 3 céus. Tá? Havia o primeiro céu, que era o chamado aurânio, o segundo céu, que era o mesorânio, e o terceiro céu, que é eporânio. Então, vamos detalhar aqui bem rapidinho. O primeiro céu, aurânio, por que é chamado assim? Porque tem a ver com o céu inferior. É onde voam as aves, onde nós temos aí também os transportes aéreos, tudo, certo? Avião, tudo. Então, este é o céu da atmosfera terrestre. Esse é o primeiro céu. Mas por que é chamado de aurânio? Por que isso? Por causa da palavra, o termo aurus, que é do latim, que quer dizer vento, quer dizer brisa, quer dizer aurora, quer dizer manhã. Então, o primeiro céu é este, nosso céu terreno aqui. É a atmosfera terrestre. Esse é o primeiro céu, aurânios, certo? Depois tem, os judeus creem no segundo céu. Né? O que é o segundo céu? É chamado de mesorânio. Por que isso? Por causa desse prefixo mesmo, que quer dizer meio. Porque esse outro céu é o céu planetário, interplanetário, onde lá estão os satélites, as estrelas, ou seja, os sóis, os planetas, as galáxias. Esse é o segundo céu, no entendimento judaico. Tá? Mesorâneos, segundo céu. Mas depois disso, tem ainda o terceiro céu, que já não é essa dimensão, é outra dimensão, que é chamada de eporâneos. Por que epo? Porque vem da palavra epi, que quer dizer grandioso. E é uma referência ao quê? Aos céus de Deus. É o terceiro céu. A palavra do hebraico lá para céu é shamaim, que literalmente quer dizer céus, mas está no plural porque também significa águas de lá. É isso que essa palavra quer dizer. O que significa isso? Quer dizer que eles entendiam, interpretavam assim, porque esses céus são como aquelas nuvens que estão nos céus, que retém chuva, que retém água. Então, os judeus ortodoxos acreditavam em 7 céus. E isso começou lá na civilização da Mesopotâmia, que viveu há mais de 7.000 anos, e que defendia a existência de 7 céus. E os judeus adaptaram isto. Não somente os judeus, mas também os muçulmanos, eles também creem em 7 céus. Né? Então, a cultura mesopotâmica ela foi a raiz das culturas babilônicas, das culturas caldeias. Então, eles têm essa interpretação antiquíssima. E, de acordo com o judaísmo, o segundo céu trata-se de um dos lugares em que estão presos os anjos caídos que pecaram contra Deus. Essa é a interpretação deles. No terceiro céu, chamado de Shehawim, os anjos produzem e armazenam maná. É o alimento celestial que Deus mandou para os judeus enquanto faziam a travessia no deserto. Além também de servir de fomento para as almas santificadas, é assim que eles interpretam. Lá no livro de Enoque, que não é um livro bíblico, não é um livro inspirado, nem sequer faz parte do cano judeu, mas era um livro muito lido nos dias de Jesus, os primeiros pais da igreja liam. Já falei várias vezes, sim, nos dias de Jesus, quais são os 2 livros mais lidos por todos os judeus? Né? Daniel e Enoque, porque eram livros apocalípticos que falavam da vida do Messias, do reinado milenial, falavam todas essas coisas e falavam dos céus, o que tem lá. Então, no livro de Enoque é que se trata do terceiro céu. No livro de Enoque, o primeiro céu é o nosso céu terreno aqui, a atmosfera terrestre. Né? Ele vai ali, nesse livro de Enoque, ele transita e ele consegue subir a uma certa altura e olhar para baixo e ele vê o mar. Então, esse é o primeiro céu. O segundo céu ali é um lugar de tortura para os apóstatas de Deus. E no segundo livro de Enoque, nos capítulos de 8 a 10, Enoque ele é levado até o terceiro céu, na metade do qual é o jardim do Éden, o paraíso de Deus, onde Deus ali habita, onde há um jardim guardado por anjos, e é um lugar preparado para os justos. Então, já na cultura judaica, Deus habitaria no 7º céu. Mas alguns parecem que misturam com esse terceiro céu também. Meio confuso, né? Então, é possível, meus irmãos, que quando Paulo mencionou o terceiro céu, lembra? Ele fez isso aqui em harmonia com o que se pensava ali do misticismo judaico dos seus dias, incluindo talvez até esse escrito aqui do livro de Enoque. 2 Coríntios 12, 2 a 4. Conheço um homem, Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, eu não sei, só Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar.
Então isso, pode ser que Paulo está usando esse termo, o terceiro céu, que é o paraíso de Deus, porque é isso que está no livro de Enoque. Ele só usou esses termos que está lá. Foi a melhor forma que talvez Paulo encontrou para descrever o que ele viu, embora ele não explicou exatamente o que ele viu lá. Ele não quis dizer, né? Mas eu sou da opinião de que o tipo de experiência que o apóstolo Paulo teve foi a mesmíssima que o irmão Branham descreveu como algo visto lá além da cortina do templo, lembra? Eu creio que o irmão Branham foi lá para o terceiro céu, algo do tipo. Alguma coisa assim. O que ele viu ali foi uma visão, é verdade, como as que ele sempre tinha no seu corpo, só que neste caso, lembra que ele disse que ele parecia estar fora do corpo? É como Paulo disse, eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, né? O irmão Branham disse, eu tive uma visão, mas foi fora do corpo. Ele se via fora do corpo. Para onde o irmão Branham foi? Terceiro céu? Eu não sei. Eu não tive tempo de pesquisar, não sei se o irmão Branham explica que não era terceiro céu, não sei. É muita coisa que Paulo também não sabia, tem muita experiência que os profetas tinham e não sabiam explicar. Tá certo? E eles somente eram responsáveis em anotar o que eles ouviam de Deus, o que eram inspirados a escrever. Não quer dizer que eles mesmos entendiam o que estavam escrevendo. Isso aqui nós agora estamos tentando entender. Talvez eles, naquele tempo que eles escreveram, nem eles sabiam o que estavam falando. Nem eles sabiam como aplicar isso. Nós tentamos aplicar aqui alguma coisa baseado no Novo Testamento, que abriu o livro do Antigo Testamento para nós, e também com base na mensagem. A mensagem nos esclarece muitas coisas. Então veja, vamos para essa outra declaração que já estou quase encerrando, meus irmãos. Me suporte só mais um pouquinho, por favor. Ou vocês querem que eu encerre agora e crie uma segunda parte? Você sabe que eu não gosto de fazer muito isso, né? Vamos lá. Vou tentar acelerar um pouco mais agora. Serei semelhante ao Altíssimo, não é isto? O homem ele é formado à imagem e semelhança de Deus. Quando a Bíblia se refere ao termo semelhança, meus irmãos, está se referindo a este poder de Deus também. É por isso que nós podemos definir a semelhança tão almejada pelo querubim ungido como sendo algo relacionado ao trono de Deus, ao poder monárquico de Cristo, o Messias. Então, dificilmente entraria em nossas mentes que a intenção desse querubim seria de ter o mesmo rosto semelhante de Deus. Não é isto. Né? Não tem nada a ver com isto. Essa imagem e semelhança são as características que Deus tem doado para o ser humano, para nós. Nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Nós não somos feitos em imagem e semelhança dos anjos. Os anjos não são feitos em imagem e semelhança de Deus. Não são. Ainda que eles sejam chamados de Bnei Elohim, filhos de Deus, não são da imagem de Deus. Não são. E esse que é o problema desse querubim, porque ele queria isto. Ele queria ter o que só nós temos. Só nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então ele quis ser semelhante ao Altíssimo, não que ter um mesmo rosto ou coisa do tipo, não é isto. Quer dizer que ele queria ter o mesmo poder que Deus tem. Mas esse poder que Deus tem, ele somente vai compartilhar, nem com seus anjos, mas somente com seus filhos. Conosco. Então veja, esse querubim, ele tentou se assemelhar, tentou ser semelhante ao Altíssimo, ou ser superior ao Altíssimo, porque ele queria transcender a tudo aquilo que Deus era e aquilo que ele possuía. E o motivo disso é porque essa semelhança de Deus, ele atribui a nós, os seus filhos, que era algo que esse querubim amealhava, desejava, ele queria ter isto. Mas como eu disse, nós não fomos feitos à imagem dos anjos. Nós somos feitos à imagem de Deus e do seu Filho. Mensagem El Shaddai de 59. Irmão, eu estou lhe dizendo, eu creio na ressurreição. Deus falará um dia desses e sairemos da sua imagem e semelhança, homens e mulheres, não anjos, não seremos como anjos. Aparece, a Escritura fala que seremos como anjos, que não vamos se casar, né? Mas não são exatamente anjos, mas homens e mulheres. Deus criou anjos. Nós nunca seremos anjos. Nós não fomos feitos para anjos. Homens são feitos homens. Deus criou o homem e ele o programa para que seja homem. É o modelo de Deus. Aí que está o problema com esse ser aqui ungido, esse querubim. Porque ele queria ser isso, que só nós podemos ser. Se tem alguém que pode ser realmente semelhante a Deus, é somente nós. Porque nós temos o DNA, o genes de Deus. Os anjos não têm. Esse querubim ungido nunca teve. E ele sabe que ele não tem.
Então essa é uma das coisas que essa estrela d'alva mais detesta em nós, saber que ele jamais terá essa imagem e semelhança de Deus como nós a temos. A união invisível da noiva, maravilha! E qualquer filha é os atributos de seu pai. E assim como você esteve nos genes de seu pai, no corpo de seu pai, quando ele era um jovem garoto, você estava nele. No entanto, ele não poderia ter comunhão com você, porque ele não conhecia você. Mas então, através do campo de cultivo de uma mãe, você foi trazido para a terra e se tornou na imagem de seu pai. Então, ele poderia ter comunhão com você. Assim, deixa eu pintar aqui. Bom, deixa quieto. E assim vocês eram filhos de Deus e filhas de Deus. Antes mesmo de haver uma lua, estrelas, uma molécula, vocês eram filhos e filhas de Deus, pois vocês são simplesmente a manifestação física dos atributos que estavam em Deus no princípio. Nenhum anjo tem isso aqui. Pois só há uma forma de vida eterna, e isso era você antes. Você não sabe nada sobre isso, nem você sabia quando você estava em seu pai terreno, mas você se manifestou à sua imagem. Na imagem de Deus você foi feito, e você foi manifestado para a glória e a comunhão de Deus. Lembra que o diabo disse, lembra que o irmão Branham disse que o diabo não pode criar? Ele é tudo parecido com Deus, só em uma coisa que ele não pode fazer, não é isso? Ele não pode criar. Mas o irmão Branham disse que nós, por sermos essa imagem de Deus, porque não somos como os anjos, mas por sermos da sua imagem, ele disse que nós somos aqui pequenos criadores nessa dimensão. Imagina a outra, imagina o reinado milenial. Credes agora, 55, agora deixe-me dizer-lhe uma coisa, cada homem que é nascido de novo do Espírito Santo de Deus nele, é um criador em miniatura. Agora, isso pode agitá-lo um pouco, mas essa é a verdade, somos feitos à imagem de Deus. Isso deixa o diabo um pouco incomodado. Nós podemos ser pequenos criadores, porque somos pequenos messias, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O querubim ungido não tinha nada disso. O diabo foi e sempre será apenas o quê? Um imitador. Como aquela estrela d'alva lá que brilha de manhã, quando você vê que... toda vez que você vê aquela estrela brilhar, agora lembra do diabo tentando fazer aquilo ali. Tentando dizer, olha, eu sou mais bonito, olha a minha glória, olha que eu sou glorioso aqui. Que a glória dele é o quê? É a luz de Deus se refletindo nele, coitado. É isso que o diabo tenta ser. Essa é a comparação que a Escritura faz do diabo. Ele quer ser acima de Deus, acima de nós. Mas o resplendor dele não é nada comparado ao de Cristo. E a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança, somos feitos a imagem e semelhança do nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. Ok, vamos terminar aqui, vamos concluir, vamos rápido aqui. O querubim protetor, não é isso? O cobridor, o que guarda, Ezequiel 28:14, tu eras o querubim ungido para cobrir, ó querubim cobridor. Aí vai depender de cada tradução que você tem aqui. Existem algumas passagens que nos levam a pensar, e essa é uma delas. Por que o profeta Ezequiel aqui chamou este querubim de anjo cobridor? Por que isto? O que isso quer dizer, meus irmãos? O que era que esse querubim cobria ou protegia? Ou ainda guardava, dependendo das traduções? Não temos como saber, mas é provável que no jardim do Éden, o anjo querubim estivesse ali encarregado de proteger aquela árvore da ciência do bem e do mal e também a árvore da vida. Só que no pecado de Adão e Eva, o que aconteceu ali? O que aconteceu? Houve uma certa facilitação do querubim para a atitude como a que Eva tomou e, consequentemente, depois também Adão. Então foi por esse motivo que depois foi ordenado que querubins, coincidência ou não, guardassem o caminho da árvore da vida, não é isso? Gênesis 3:24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. Por que isso? Porque eles são cobridores, são protetores, que guardam. E uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Pode ser que antes que esse ser estava ali no Éden, como diz, e ele era um guardador, mas ele, ao invés de guardar, ele deixou que aquele casal caísse e pecasse. Ele sabia que as ordenanças que Deus deu para aquele casal, então ele sabia como fazer para enganá-los, para fazer cair. Olha, vocês vão ser como Deus se você provar esse fruto. Não é isso? Pode ser. Agora, o irmão Branham, ele cria que a árvore da vida era um tipo de Cristo, ou até mesmo o próprio Cristo. Eu preguei uma mensagem chamada A Árvore da Vida, Cristo, a Árvore da Vida. A fé que uma vez foi dada aos santos. Eu acho que eu vou ler tudo isso aqui. Não, só a parte que nos importa aqui. Agora, a árvore da vida, creio, era Jesus Cristo.
Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Ele é a árvore da vida. Deus aguardava com um querubim, um anjo, com uma espada flamejante. O irmão Oliveira, ele cria que esse querubim, ele cobria o propiciatório lá no céu de Deus, juntamente com Miguel. Miguel ficava de um lado, e esse anjo cobridor, esse querubim, né, essa alva, estrela da alva, Lúcifer, cobria o propiciatório do outro lado. Ele tinha esse pensamento. Aliança número 6, que ele pregou lá em 89. Aí, novamente, você encontra uma mistura do alguém preexistente, da antiga glória mencionada em João 17, o que acontece na terra, e quanto aos anjos, diz, faz os seus anjos, os espíritos de seus ministros, labaredas de fogo, mas o Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, sete de equidade é o sete do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Agora, isso poderia muito bem ser mencionado na época em que o irmão Branham menciona que este era conhecido como Miguel, o grande arcanjo. Poderia até mesmo anteceder a isso, aonde você vai na medida em que ele era o querubim que pairava no propiciatório, que era um tipo ali, e Satanás do outro lado. Porque a Bíblia fala de Satanás, tu eras um querubim ungido que cobre. Então essa é a teoria aqui, essa é a ideia, a opinião do irmão Oliveira. Pode ser isso? Pode ser que não seja. São questões que ele levantava aqui, sem nenhum problema. Não cometeu nenhum pecado aqui. Tá? Mas tem que ter cuidado de você querer fazer doutrina disso aqui. Ele apenas diz, pode ser que ele era um anjo cobridor, porque ele cobria, ele é um querubim, como você tem a Arca da Aliança, que simbolicamente não é coberto por querubins, com as suas asas cobrindo, né? Então, se isso não é reflexo do que é no espiritual, e se esse querubim, que era o braço direito de Deus, não estava lá entre os querubins de Deus para cobrir a arca, não tem todo sentido. Mole veio só falar alguma coisa se ele encontrasse elementos bíblicos, e querendo ou não, concorde você ou não, esse é um elemento bíblico, há elementos bíblicos para esse argumento dele aqui. Ok, aqui, pedras afogueadas. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Essas pedras afogueadas, ou pedras de fogo, ou pedras brilhantes, não sei como é que você vai interpretar isso aqui, isso simplesmente serve para representar o reino mineral. Quer dizer que Satanás, esse Lúcifer, esse querubim, ele tinha um trono, ele tinha um reino, e era aqui na terra o que tu indica. E ele queria que este reino aqui fosse melhor e maior que o celeste, de Deus e de Cristo. Então nós podemos definir que o querubim, ele não estava no céu em um lugar transcendente, e sim na terra. E um outro fator importante é que essa expressão que é usada aqui por Isaías, eu subirei ao céu, quer dizer então que não foi lá no céu. Ele estava aqui na terra arquitetando algo, planejando algo, ele tinha um reino aqui, mas ele só foi lá no céu para tentar tirar os anjos de Deus de lá e tentar ser superior a tudo que Deus tinha. Então nós podemos declarar com essa declaração, de que este querubim estava embaixo, porque para ele dizer que ele tinha que subir ao céu, quer dizer que estava embaixo. Então o diabo, ele arquitetou o seu plano em um reino mineral, ou seja, no planeta Terra. E a outra frase que sustenta um pouco essa interpretação que nós temos aqui apresentado é Isaías 14, subirei acima das mais altas nuvens. Essas altas nuvens são comparadas ao eporâneos, ou seja, ao terceiro céu, entende? Então é por isso que a terra, ela vai ter que passar pelo fogo, ela tem que ser purificada do pecado e de toda a sua existência. Segundo de Pedro 3,13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então tem que haver um novo céu, porque esse aqui foi corrompido porque o mundo jaz no maligno, não é isto? Este mundo foi corrompido. Mas a intenção é, de ao tentar corromper isso aqui, ou depois de corromper, ele tentar subir aos céus para tentar corromper o que estava lá. E isso ele não conseguiu fazer. Ele tentou, mas ele não conseguiu. Então, embora ele tenha cometido o seu pecado na terra, a Escritura diz que ele caiu do céu. Então isso significa que ele perdeu aquela posição como o cooperador de Deus. Amém? Uma pergunta que foi feita aqui para o Mombana. Perguntas e respostas do dia 28 de junho de 59. É a pergunta número 79. Agora, irmão Brana, é verdade que Satanás esteve no céu e foi expulso, ele e seus anjos, e desceram à terra? Ou é uma visão, como aqui João teve na ilha de Patmos? A razão pela qual pergunto isso é que me disseram que foi uma visão.
A resposta humana é longa, eu só vou ler aqui algumas partes que eu quero ler para você. Depois você pega o texto e leia toda a resposta dele, que é muito boa. João viu como uma visão, mas foi um acontecimento literal. Se você voltar para Isaías 14:12, capítulos 14 de Isaías, e creio que aqui começaremos o versículo 12, vamos ler agora sobre Lúcifer. Como caíste do céu, Lúcifer, caído do céu, filho da alva, um ser angelical do céu. Como caíste do céu, estrela da alva, estrela da manhã, melhor, filho da alva. Como foste lançado por fora, por terra, tu que andavas enfraquecendo as nações. Ser enfraquecer as nações quer dizer que ele atuava na terra, você está entendendo? Como ele disse, ele estava aqui, estava no céu. O querubim fazia isso aqui. Ele estava enfraquecendo as nações, ele atuava e influenciava os reis. Isso mostra que ele atuava na terra, pois dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e me assentarei sobre o monte da congregação, ao lado do norte. Bom, vou pular isso aqui. Então você vê que não foi uma visão. Com certeza Lúcifer foi expulso do céu. Agora vamos abrir no Novo Testamento em Lucas 10:18, só um minuto, e ver o que Jesus disse. A escritura que nós lemos, sim? Jesus falando, eu via Satanás como relâmpago caindo do céu. Vejam, Satanás foi um arcanjo original de Deus. Ele já habitou no céu, ele já foi a maior pessoa nos céus, fora de Deus. Ele era o braço direito de Deus para a comunhão. E ele se soberbeceu em seu coração. E não é assim que as pessoas ficam hoje em dia, aqueles que imitam Lúcifer. Deixe Deus abençoar um sujeito e depositar um pouco de confiança nele. Ele se torna um sabe-tudo. E ele se torna. Ele tem que começar uma organização, ou tem que fazer algo diferente. Dê um cargo para alguém. Dê um ministério para alguém. E vê o que ele vai fazer com isso. Ele vai arruinar o seu ministério e todo o povo que está ali. Porque caísse do céu a estrela da manhã. Deus tem dificuldade de encontrar alguém com quem ele possa lidar, que permaneça humilde, manso e permaneça no lugar até que Deus o chame para fazer algo. Você acredita nisso? Um homem que Deus possa abençoar e que ainda se mantém um homem, não um anjo ou um Deus. Assim que o homem é abençoado e recebe algo pequeno que lhe é dado, ele quer se tornar um Deus, ele quer se tornar um anjo. Ele quer se tornar uma grande pessoa. O que eu faço? O que é eu? E é meu e tudo isso. Esta é a atitude errada. Deus está procurando alguém que ele possa abençoar e derramar bênçãos. E quanto mais ele abençoa, menor o homem se tornará. Quer ser mais grande, quer ser mais poderoso, quer ser mais usado? Se submeta mais, se humilhe mais. Mas não tente dizer, não, mas aqui sou eu que faço, aqui eu só sei o que fazer, só eu sei que sei. Só eu sei que sei. Só eu sei que nada sei. É isso? Você nunca obterá mais de Deus até que se torne nada. Você tem que se menosprezar. Aquele que se exalta, Deus humilha. Aquele que se humilha, Deus o exalta. Você tem que ter pouco antes de poder ficar grande. E você nunca será grande em si mesmo. Você só será, olha que maravilha isso aqui. Você nunca será grande em si mesmo. Você só será tão grande quanto Deus for grande em você. O quanto de Deus você deixar Ele viver em você. Isso te tornará grande. Para o mundo, você vai ser um nada, você vai ser um insignificante. Porque Deus se manifesta na simplicidade e na humildade. Então, quanto mais de Deus você tem, menor você vai ser aos olhos do mundo. Você só será tão grande quanto Deus for grande em você, vê? Então, Lúcifer, nesta terra hoje, tentando trabalhar na igreja. Lúcifer trabalhando na igreja. Para cumprir o mesmo propósito. Que ele começou antes da fundação do mundo. Lúcifer foi expulso do céu. Tudo bem, certo. Eu vou concluir aqui, meus irmãos, só mais este comentário aqui. Aquela outra afirmação aqui. A multidão do teu comércio. No hebraico, o termo comércio, o que quer dizer comércio? Quando você lê essa palavra comércio, o que você entende? O que eu entendo, irmão Jorge? O que todo mundo sabe, obviamente, né? Comércio é venda e compra de mercadorias, de produtos, de materiais. Sim, tudo bem, nada contra, mas aqui não é isso. Essa palavra comércio não tem nada a ver com comércio de material, de compra de produtos, não tem nada a ver com isso. Não é compra nem venda de nada. Essa palavra comércio aqui, no hebraico é
recular. Nem sei se estou lendo correto aqui. Que significa, sabe o que, meus irmãos? Fofocar. Eu recomendo o Sensodyne Clinical Repair, que é a melhor tecnologia para o cuidado de dentes sensíveis. Como é que é? É isso. É isso. Coisa doida, né? Comércio, recular, quer dizer fofocar. Então, provavelmente, o pecado do querubim aqui era de criar intrigas, né? Relacionado àquela integridade moral de Deus, que ele estava diminuindo. Esse querubim tentou diminuir Deus diante dos seres celestiais. Então, é provável que o significado do termo aqui, andava, indicasse que Lúcifer, ele fazia isso, ele andava entre os anjos difamando de Deus, criando intrigas, contendas, fofocando, como se diz. A palavra literal aqui, para esse comércio, recular. Você está entendendo? Na multidão do teu comércio, o que quer dizer isso? Na multidão das coisas que você fez, na multidão de intrigas, de contendas que você tentou criar, tanto entre os homens aqui na terra, quanto nos anjos dos céus. Porque ele cria intriga, né? O quê? William Branham é profeta de Deus? Você crê nisso? Você acha mesmo que ele é profeta de Deus? Por favor. O que é isso aí? É o diabo. É o comércio dele. A multidão do comércio do diabo, criando intriga. Não, largue dessa mensagem, largue de Deus, largue da palavra, largue de Bíblia, largue de William Branham, largue de tudo. É isso que o diabo fez. É isso que ele continua fazendo. Ele tentou criar aqui intrigas, tentou criar contendas, não é isso? Então isso indica esse papel aqui do diabo. Ele andava entre os anjos difamando de Deus. É absurdo até de você imaginar, mas era isso que esse querubim fazia lá, meus irmãos. Para tentar assegurar a fidelidade de alguns anjos para si. E ele conseguiu. Ele conseguiu que 1/3 se rebelasse. Não foi isso? Então, através deste fato aqui, nós entendemos que isso corresponde aquele paradoxo de Epicuro, também chamado de trilema de Epicuro. O que é isso? Faça uma pesquisa aí para você ver. Escreva aí no Google, paradoxo de Epicuro. Talvez seria bom ter nós pregar uma mensagem só com esse título. Porque foi um desafio do filósofo estoico, né? Epicuro. Ele era estoico ou era hedonista? Hedonista, eu acho. Bom, esse argumento aqui do Epicuro é o seguinte: é um argumento filosófico que questionava a existência de Deus como um ser onipotente, onisciente e benevolente. Ele questionava isso diante da existência real da maldade no mundo. Então o dilema que esse Epicuro propôs foi o seguinte: se Deus realmente é onipotente, que você diz, onisciente e benevolente, essas 3 qualidades, né? Então o mal não deveria existir. Pois Deus, ele teria poder e conhecimento e vontade para eliminar isso. Então esse é o argumento, o paradoxo de Epicuro. Então, o que nós vemos Deus fazendo ali é uma resposta a esse paradoxo, pelo menos em parte. Por que Deus sabia que Satanás ia fazer isso e por que ele deixou fazer? Porque ele fez isso com um propósito, para ver quais seriam os anjos que serviriam a ele. E no caso aqui na terra, quais são aqueles que de fato seriam seus filhos? Quem é que ia acertar ou recular a fofoca desse querubim? Então, isso foi exposto. E Deus permitiu isso. Para que os seres angelicais, aqueles que não fossem de Deus, se embriagassem com essa coisa. E se deixassem convencer. E a Bíblia diz que realmente 1/3 se convenceu de se recular, dessas intrigas que o querubim criou. Isso, Apocalipse 12, versos 3-4. E viu-se outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas dos céus. O que são as estrelas dos céus? Anjos, você já entende isso. 1/3 parte está com ele. Infelizmente, isso aqui foi um lapso de memória do Mombrana. Toda vez que ele citava a escritura, ele dizia que o diabo tinha 2/3 dos anjos. Era um erro dele. Ele sabia fazer a conta assim. Então, se 1/3 está com esse dragão, os outros 2/3 estão com quem? Estão com Cristo, estão com a igreja, estão conosco, está com Deus. Mas o Mombrana, ele invertia isso aqui. É interessante, né? Ele dizia que o diabo tinha 2/3. Eu cheguei a contar uma vez, todas as vezes que ele citava essa escritura, parece que teve só 1 ou 2 vezes que ele acertou, que o diabo tinha 1/3. Mas nas outras 9 vezes ou mais, ele dizia que o diabo tinha 2/3, o que é um erro. O diabo teve 1/3 desses anjos.
dessas estrelas. Então, os outros 2/3 dos filhos de Deus permaneceram fiéis a Miguel, a Deus. Então, por isso, Deus, ele não destruiu o querubim e o deixou se mostrar como o diabo no transcorrer da história, para que também nós pudéssemos saber aqui entre nós quem é que serviria a Deus e a sua palavra e quais seriam aqueles que desprezariam esta palavra. Então, assim como Deus deixou a estrela da manhã tentar os anjos do céu, ele tem permitido que ele tente os membros da igreja para saber quais são seus verdadeiros filhos. Amém? Vou ler esse sermão aqui do Mambana para concluirmos. O poder de Deus para transformar. Certo. Parágrafo 102. 11 de setembro de 65. O propósito de Satanás, desde o Éden, era fazer de si mesmo um Éden. Exaltar-se acima, o Éden de Satanás. Para que as estrelas de Deus o adorassem, os filhos o adorassem. E ele o realizou agora. E quando fez isso, e o trouxe para a igreja. Não entrarei em detalhes, qualquer um de vocês que esteja ouvindo essas fitas sabe disso. Essa é exatamente a hora em que estamos vivendo. E é Satanás que fez isso por meio de programas educacionais. Melhor ajuste, melhor isso e melhor aquilo. E sem saber, o tempo todo, eles estão caminhando direto para a morte. Cegos guiando cegos. Líderes cegos das nações. Líderes cegos da ciência. Líderes cegos, eu poderia também acrescentar aqui, da política, né? Da economia, taxando isso e aquilo. Líderes cegos da igreja, cegos guiando os cegos. Jesus disse, deixe-nos, pois ambos cairão no buraco. Entende, meus irmãos? Deus teve que deixar tudo transcorrer dessa forma, para dar para o diabo o engano de que ele sabia o que estava fazendo. Mas, como eu disse para você, ele não soube medir as consequências. Mas Deus sabia tudo, ele pesou tudo. Ele tinha que agir dessa forma, tinha que deixar agir dessa maneira, para que os anjos que eram de Deus se manifestassem, e os filhos que de fato fossem dele também se manifestassem. E como é que eles se manifestam? Em humildade, rendendo-se a Deus, servindo a Deus. Né? Humilhai-vos sob a potente mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. É o contrário de tudo que Satanás fez. É o que a igreja faz. Amém? E que Deus nos ajude. Precioso Deus e querido Pai, agradecemos por esse tempo que tivemos, lendo e estudando a Tua Palavra. Agradecemos por tudo que Tu nos permite compreender, mas sabemos que há muitas coisas que ainda é um mistério para todos nós. Continuará sendo. Mas sabemos que quando tudo for renovado, e até um novo nome nos será dado, então nós saberemos essas coisas, entenderemos com tudo mais perfeição. Mas até lá, Senhor, que Tu apenas nos ajude, nos dando esse mesmo Espírito que estava no Teu Filho, de sermos sujeitos a Ti e a Tua Palavra, de buscarmos fazer não a nossa vontade, mas a Tua vontade. Esse é o nosso desejo, Senhor, que Tu nos guie em todos os nossos passos, que Tu possas resplandecer sobre nós a luz do Teu rosto, para que de fato nós possamos ser aqui Tuas estrelas nessa terra, para refletir de fato a Tua glória, a Tua luz, o Teu Shekinah. Porque hoje entendemos mais uma vez que Tu nos colocou neste mundo como criaturas feitas à Tua imagem e semelhança, para não somente refletirmos a essência da Tua divindade, dos Teus atributos em nós, pelo fato de termos os Teus mesmos código genético, o DNA, os Teus genes, mas também porque Tu queres que nós sejamos aqui pequenos criadores da atmosfera, mudar ambientes. Sim, nós podemos fazer isso. Nos dê este poder, nos dê essa sabedoria que vem do alto. Não é a sabedoria humana que vai fazer isso, não é um curso, um seminário que vai ensinar alguém a fazer isso, mas pela Tua divina revelação da palavra, por a experiência que temos da nossa comunhão contigo, Tu nos revelarás estas coisas e nos fará atuar dessa forma. Ajuda-nos, Senhor, é o que te peço, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Pai querido, graças a Deus. É isso, meus irmãos, estou muito feliz por ter tido a vossa companhia até aqui. Me despeço, desejando a você um ótimo começo de semana, que Deus te guarde, que Deus abençoe você, o teu lar, a tua casa, e que Deus cuide de você, e até uma próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo permaneçam convosco agora e para sempre. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado.